welcome! Estamos agora aqui com a nossa aula 37.1, que vai trazer o tema de pronomes relativos. Vamos entender um pouco mais sobre o que essas palavras significam como pronomes relativos, como a gente vai usar elas. And let's begin! 37.1, olha só. A aula de hoje, como eu falei, é sobre os relative pronouns, pronomes relativos, certo? O título é este aí que vocês podem ver na tela, que fala sobre o quê? Sobre o trem. The train was already 1 hour late. O trem do qual já estava 1 hora atrasado. E a gente vai estudar basicamente sobre isso aqui. Um dos pronomes relativos que está aí na minha frase. No caso, o único que está na minha frase, mas um dos que nós vamos aprender na aula de hoje. Certo? Mas antes, toda aula tem uma habilidade e hoje você vai analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Você também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, sempre levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Let's get started! Vamos começar, olha, temos aí o título da aula, do qual eu estava falando ainda agora para vocês, e a imagem sobre ele, né? Porque é um trem. Então, o trem do qual já estava atrasado 1 hora. Vamos lá, let's begin. Subject or object. Ou seja, quando é sujeito e quando é objeto da frase. Vamos entender o que são essas relative clauses, que são as orações relativas. Dão informação extra sobre algo na oração principal, certo? Então, basicamente, é isso aí. Elas dão informações extras sobre algo na oração principal. Relative clauses começam com um relative pronoun. Porque, olha só, para você ter uma relative clause, ela vai ter que ter um pronome relativo. Caso contrário, não é uma relative clause. Daí, os pronomes que nós vamos aprender hoje são esses aqui. Who, which, that, whom, whose. São esses 5 aí. Não são os únicos. Ficou de fora alguns, mas esses aqui já estão extremamente tranquilo para vocês aprender hoje. O relative pronoun pode se referir ao sujeito da frase, certo? Presta atenção nesta frase aqui. That's the woman who bought my car. The woman é o sujeito da oração. A mulher. The woman. Bought my car é o objeto da minha oração. E aí, eu preciso juntar essas duas frases. Daí eu coloco esse meu who aqui no meio, entre that's the woman e bought my car. Porque sem ele não faria sentido. That's the woman, bought my car não tem sentido. Então, that's the woman who bought my car. Esse who é relacionado a quê? A pessoas. Utilizado somente para pessoas. Já que estamos falando de the woman, aqui faz todo esse sentido. Muito bem? Sujeito ou objeto. Note como as frases são combinadas. Sujeito. This is Jean. Esta é a Jean. She bought my car. Ela comprou meu carro. São duas orações separadas com um ponto, como vocês podem notar aí. Agora, se eu junto todas essas duas orações
eu vou falar da seguinte forma. Jean is the person... Sorry. Jean is the person... Jean é a pessoa who bought my car. Que comprou meu carro. Eu não posso simplesmente tirar esse meu pronome relativo. Jean is the person bought my car. Não faria sentido. Porém, vamos entender aqui, ó. She, que é o pronome pessoal, não é repetido. Uma vez que agora the person é o sujeito. Portanto, a palavra she foi retirada da minha frase para eu poder fazer essa junção, certo? Jean is the person, para que eu pudesse usar o meu pronome relativo. Agora o objeto. That's Jean's car. Aquele é o carro da Jean. I used to own it. Eu costumava ser dono. It faz referência ao carro. Ele costumava ser dono do quê? It, o objeto. Faz referência ao carro. That's the car that I used to own. Juntando todas as frases, você percebe que houve o que aqui? O acréscimo da palavrinha that. That, que é um pronome relativo. Ele é um dos coringas, né? Um dos mais utilizados, principalmente na fala informal. Então, that's the car, aquele é o carro que eu costumava ser dono. Aí perceba que não temos mais o it, que é o objeto, a palavrinha aqui no final, certo? Não é mais necessário usar. It não é repetido, uma vez que agora the car é o objeto, porque a gente colocou o objeto aqui como the car. Muito bem? Tá confuso? Vai ter mais explicação para vocês poderem entender. Olha a frase aí, olha a tal da Jean. É a Jean, que no caso that's the woman who bought my car. É a Jean. Aquela é a mulher que comprou o meu carro. Who, porque eu estou falando de uma pessoa, the woman. E eu vou usar o pronome relativo who para falar sobre pessoas, certo? E aí a tradução vai ser de quem, que ou o qual. Aqui no caso eu traduzi para que comprou, bought my car, meu carro. Define or non-define. Que significa isso? Vamos lá. Define clauses. Elas são orações restritivas. Dão informações importantes e deixam explícito a quem ou o que elas estão se referindo. Certo? Olha só. The book, o livro. Which, aqui já é o meu pronome relativo. Which you lent me, que você me prestou, is really good. O livro do qual, which, você me prestou, you lent me, é muito bom, é realmente muito bom, is really good. O which, que é essa palavrinha aí, que inclusive estava lá no título da nossa aula, esse pronome relativo, da define clause, de uma oração restritiva, que são usados para definir sobre quem ou que estamos falando, né? Relaciona as frases e evidencia de qual livro estamos falando. Exatamente. Do livro que foi emprestado. Sem essa relative clause, poderia ser difícil entender de qual livro estava se falando. Podia ser sobre qualquer outro livro. Muito bem? Claro que se eu tiro a informação which you lent me, ainda assim há uma frase que faz sentido. The book is really good. O livro é muito bom. Só que você não sabe de que livro ele está falando. Que livro é? Aí a pessoa adiciona a informação. Adiciona essa informação aqui
uma define clause, que sem ela a gente não saberia do que estaria falando, certo? É do qual você me emprestou. Ah, sim, é o livro que eu te emprestei. Agora faz sentido, agora eu sei o que você está falando. Define ou não define. Agora vamos ver sobre as orações non define, que elas são o quê? Orações explicativas. Elas dão informação extra, certo? São separadas por vírgula na escrita e por uma rápida pausa nos dois lados de onde as vírgulas estariam. Isso na fala. Geralmente usamos which e não a palavra that em non-defined clauses, certo? Olha só. The book which I hadn't read was still on the shelf. Ou seja, o livro do qual eu ainda não li, do qual eu ainda não tinha lido, ainda estava no shelf, que é aquele lugar que a gente coloca livro, prateleira, pronto, apareceu a palavra. Note que a non-defined clause, que é essa que nós estamos vendo agora, que são orações explicativas, nos dá informação extra sobre o livro. Poderíamos retirar a relative clause e ainda assim entenderíamos o significado, certo? Entenderíamos o significado da frase, diferente daquele lá. The book was still on the shelf. Muito bem? E também no caso, eu vou tirar a relative clause, que é essa palavrinha aqui. Então, the book I hadn't read. Inclusive, eu falei I hadn't read, deixa eu corrigir. I hadn't read. Se eu li read aqui, eu vou corrigir, tá? Porque como tá no passado, eu vou usar essa palavra read com som de read. Inclusive, eu já falei isso pra vocês. The book which I hadn't read, eu posso muito bem tirar o meu pronome relativo e ainda vai fazer sentido. The book I hadn't read was still on the shelf. Muito bem? The book which you lent me is really good. O livro do qual você me emprestou é realmente bom. E agora sobre a questão de omitir os pronomes relativos. Omitting the relative pronoun. E aí, para omitir os relative pronoun, como é que eu vou fazer? Em uma define relative clause, que são as orações restritivas, o que vai acontecer? Nós podemos omitir o pronome relativo se ele for objeto da frase, certo? Somente se ele for objeto da frase. Não podemos omitir o pronome relativo se ele for o sujeito da frase em uma define relative clause. Então, olha só este exemplo. Vamos lá. That's the car I used to own. Dá para entender tranquilamente. Mas eu também posso falar usando o pronome relativo, que é o that, que é aquele coringa. Que basicamente o that é usado para o quê? Para pessoas e coisas. Muito bem? Então, aquele é o carro que eu costumava ser dono. Se eu não uso esse pronome relativo, também não tem problema. Dá na mesma. Ok? Mas somente porque o quê? Porque ele é o objeto da frase. Beleza? Agora, quando ele for o sujeito da frase, aí não tem como a gente tirar ele, o pronome relativo. Como diz aqui. That's the woman, aquela é a mulher, who bought my car. Aquela é a mulher que comprou meu carro. Eu não posso falar that's the woman bought my car sem este pronome relativo.
certo? Porque ele faz parte, né, do sujeito da frase. Agora, sobre uma non-defining relative clause, nunca podemos omitir o pronome relativo, certo? Então, na defining relative clause, que é o que? São essas orações restritivas, usadas para definir sobre quem ou que estamos falando, certo? A gente pode tirar o pronome relativo se ele for o objeto. Não podemos omitir o pronome relativo se ele for o sujeito da frase. Nas non-define, a gente nunca pode omitir o pronome relativo. Aqui é uma informação que já estava lá. Vamos seguir para o próximo slide. That's the car I used to own. Presta atenção que o that está aqui entre parênteses para mostrar para vocês que ele pode vir ou não vir na minha frase. That's the car that I used to own. Este é o carro, aquele é o carro que eu costumava ser dono. No português, eu não posso omitir, né? Eu sempre falo, aquele é o carro que eu costumava ser dono. No português, a gente não tem essa omissão, neste caso. Agora sim, vamos falar sobre esses três aí agora. São três pronomes relativos. Which, who and that. Vamos lá primeiro entender. Which, ele tem a tradução de que, ou qual, o que. Who, e o which também é usado para coisas ou animais. Este aqui, coisas ou animais. Who tem a tradução de quem, que, o qual. E é utilizado somente para pessoas. Então, which, coisas e animais. Who, somente para pessoas. E o that, ele é tipo um coringa, utilizado para pessoas e coisas. Esse último aqui. That, ao invés de with. Então, assim, você substitui. Olha só. Quando falamos sobre coisas, that é frequentemente usado no lugar de with. Nas define clauses, certo? Esse uso é bem marcado na linguagem oral, principalmente na linguagem oral, que é uma linguagem mais informal. Is this the house that you bought? Is this the house that you bought? Certo? Aí eu posso muito bem substituir o it pelo that. That ao invés de who. Agora este relacionado com este. Quando nos referimos a pessoas, that pode ser usado no lugar de who nas define clauses. Não é tão comum, mas essa troca é muito observada na linguagem oral, que é uma linguagem mais informal. Muito bem? Então, olha só. Did you meet the boy that Sue is going to marry? Você conheceu o garoto ou o rapaz que a Sue vai se casar? Também poderia muito bem falar Did you meet the boy who Sue is going to marry? Ou seja, que a Sue vai se casar. Aqui seria mais ideal você escrever usando who e numa linguagem oral, no dia a dia, não tem problema nenhum usar o that, ok? Que é mais informal. With in non-defined clauses, ou seja, nas questões das orações, nas non-defined clauses, que são orações explicativas. That não pode ser usado no início de uma non-defined clause. Não pode. Então, eu nunca vou colocar o that no lugar de which numa non-defined clause no início dela. Então, ó, the hotel which was 100 years old, que essa oração aqui é a oração explicativa, tá explicando que tipo de hotel é esse. O hotel do qual já tinha 100 anos, né? Tem 100 anos aí de idade.
was very comfortable, ou seja, era muito confortável. E essa informação aqui é uma informação adicionada explicativa, por isso é uma non-defined clause, explicando sobre o hotel, o sujeito. Eu não posso substituir o with pela palavra that neste caso. A gente viu lá que a gente pode fazer essa substituição do that com with somente nas defined clauses, principalmente em linguagem oral, certo? Agora, nas non-defined clauses, você não vai fazer essa substituição, ok? E relembrando, para quem esqueceu aí o que é essas defined clauses e non-defined clauses, as defined clauses são orações restritivas usadas para definir sobre quem ou o que estamos falando, tá? Não são antecedidas por vírgula e os pronomes relativos utilizados são esses que a gente acabou de ver. Who, ainda temos o whom para ver, o which, o that, whose, certo? Já as non-defined clauses são diferentes das defined relative clauses. Elas não fornecem informações essenciais sobre o antecedente da frase, certo? Ou seja, eu poderia muito bem falar esta frase aqui, the hotel was very comfortable. Era muito confortável, beleza? Aqui eu expliquei sobre o tipo do hotel. O hotel era o quê? Eu dei uma explicação sobre ele, que ele tinha o quê? 100 anos já de idade. E aí eu continuei minha frase. Agora sobre esses aqui. Which, who and that para as prepositions, preposições. Olha só quando se trata de preposição. O that, que é aquele coringa, ele não pode ser usado depois de uma preposition. Não. Você não vai usar ele antes de uma preposition, certo? Então, olha só. This is the car. Este é o carro. Aí você tem a questão do that, do which, I paid. Essa cifra eu não gosto muito, que é a cifra de libras. Eu prefiro a do dólar. Vou colocar do dólar aqui no lugar da de libras. Aí eu venho aqui. Vamos colocar. I paid $2,000 for. Isso na linguagem oral, eu posso usar o that ou which. Mas assim, informalmente. Certo? O that. Aliás, perdão, não informalmente. Aqui não tem nenhum tipo de preposição. Agora que eu dei uma olhada, não tem não. Então, não tem preposição, tá tranquilo. This is the car that I paid $2,000 for. Ah, tem sim, temos aqui. Temos uma preposição. Ai, agora que eu vi. Uma preposição aí. Então, neste caso, você vai usar o that na linguagem oral, que é bem formal. Seria mais interessante você usar o which aqui. This is the car, porque assim, acaba que usa o that tantas vezes que só quer usar ele, não vai querer usar mais nenhum outro pronome relativo de tanto que usa o that. Então, invista nesse with para falar de quê? Para falar, o with ele é usado para falar de coisas ou animais. Como a gente está falando de carro, então invista nele, beleza? Mas o interessante mesmo aqui na forma formal é esse aqui. This is the car. Este é o carro. For. Então, for passou lá para frente. For which I paid, ou seja, $2,000. Aqui tem libras, mas eu estou falando em dólares, certo? E aí, neste caso, eu não vou usar o that, por quê? De forma alguma. Porque o for está aqui na frente. Ele está aqui na frente. Se ele tivesse lá no final, eu ainda poderia usar numa linguagem oral ali, de uma forma bem informal, ok. Porque para mim o ideal seria o which, certo? O mais corretinho. Mas como essa preposição, a palavra for, que é uma preposição
passou lá para frente, ficou do lado do sujeito, the car, aí eu vou somente usar o which. Eu não posso usar o that. This is the car for that. Errado. Wrong. This is the car for which I paid $2,000. Ok? Temos aí, is this the house that you bought? Esta é a casa que você comprou? Aqui tudo bem o uso do that, não tem nenhuma preposição antes, não tem nenhuma preposição depois. Também se tivesse não teria problema, apesar de que ficaria informal, mas não teria problema também o uso dele. E agora sobre esses dois aí, whom e whose. O que eles falam? Whom significa o quê? Quem, de quem, para quem. É utilizado para pessoas. Perceba, eu não estou falando de who, estou falando de whom. Tem um M aqui agora, tá? A gente viu sobre o who, certo? Sem o M. Agora a gente está vendo sobre esse com o M, tá? Porque ele é mais cheio de frescurinha. Utilizado para pessoas também. Whose, esse aqui, ele significa cujo, cuja, cujos, cujas. E é utilizado para pessoas, coisas e indica posse. Então, pessoas, coisas indica posse. Então, ele é bem abrangente. Whom é o relative pronoun que indica que o who ocupa a posição de objeto na frase. É usado geralmente na linguagem formal e na escrita. Como eu falei para vocês, o whom é cheio de frescura. Ele é usado mais na linguagem formal, certo? Muita gente confunde o whom com who. Os dois aqui, tem uma briga entre os dois, assim, sabe? É realmente bem difícil lembrar qual dos dois, mas coloca aí na cabeça. Ele é usado, tá? Quando ele ocupa a posição de objeto na frase, certo? Ou seja, quando who ocupa a posição de objeto na frase, aí sim, é usado geralmente na linguagem formal e na escrita. Então temos aí Smith, o sobrenome, was one of the men whom Jones met earlier. Ou seja, o Smith foi um dos homens, dos rapazes, do qual, whom, de quem, eu falo do qual aqui, mas é quem, de quem, para quem, de quem, o Jones conheceu anteriormente, certo? Agora, Smith was one of the men, agora tá igualzinho, certo? Aqui numa linguagem oral, that who Jones met earlier, ou seja, perceba só, aqui eu posso usar o that e o who, ok, a mesma frase, porém, linguagem oral, quando aparece linguagem oral é porque tá uma forma mais informal, mas o corretinho, o bonitinho, certinho, é usar o whom, este aqui, que lembra lá, que indica que o who, que é aquele também que é usado para pessoas, ocupa a posição de objeto na frase, certo? Não como sujeito, e sim como objeto. Vamos lá para a próxima. Whom and whose. Agora só, depois de uma preposition, o uso de whom é obrigatório. Deste pronome relativo é obrigatório, não tem como você usar outro, tá? Então, vai lembrando que tem a linguagem oral, que é a do dia a dia. Então, vamos lá. This is the person. Esta é a pessoa who I sold my car to. Preposição, tá aqui. Aí, lá no final, né? No caso, this is the person who I sold my car. Na linguagem oral, numa linguagem informal. Ok. Mais uma linguagem formal e a preposição, né, lá na frente, aí neste caso, quando eu vou usar o meu pronome relativo, eu vou ter que optar pelo whom, porque a preposição tá aqui, que nem aquele outro exemplo que eu dei anteriormente. This is the person, esta é a pessoa to whom I sold my car.
Ou seja, esta é a pessoa para quem eu vendi meu carro. To whom I sold my car. As duas formas, ok, só que preposição aqui, uso do who, preposição antes, uso do whom. Whose significa of whom. Então, essa palavrinha aqui significa isso. É uma preposição de dador e o whom que a gente acabou de ver. Então, de quem indica posse. This is Jack. His sister is staying with us. Temos aqui duas frases. Eu quero juntar essas duas frases. E aí eu vou, para juntar, vou usar um pronome relativo. Então, this is Jack. Este é o Jack. Whose. O que é isso? É essa questão do of whom, que significa de quem, para a questão de posse. Então, este é o Jack, whose sister is staying with us. Ou seja, do qual a irmã, aliás, este é o Jack, cuja irmã está ficando com a gente, ou seja, na mesma casa, deve ser assim. This is Jack, whose sister is staying with us. Então, indica posse. Então, aqui, a irmã é de quem? É do Jack. Então, este pronome relativo para falar sobre posse. Aí, aqui nós temos esta frase. Tá faltando o meu Tzinho aqui nesse verbo. Smith was one of the men whom Jones met earlier. Ou seja, o Smith foi um dos homens de quem o Jones conheceu anteriormente. Replace the relative pronouns in italics with that where possible. Então, aqui você vai colocar no lugar a palavra that, que é aquele pronome relativo coringa, né? Onde for possível. Onde será que é possível fazer essa substituição destes pronomes relativos para a palavra that? Então, vamos lá. Número 1. This is the magazine which I told you about. Ou seja, esta é a revista which, do qual eu te falei sobre. E aí, como é que vai ficar? Não, é possível fazer substituição? É possível sim fazer substituição. This is the magazine that I told you about. Certo? Lembrando que o which, assim como o that, é usado para coisas e, no caso, o which é para animais e o that, pessoas e coisas. Número 2, John's flat, which is the same block as mine, is much larger. Ou seja, o apartamento do John, flat, é apartamento também, tá? Assim como apartment, flat, do apartamento do John, do qual é no mesmo bloco que o meu, é muito mais largo, certo? E aí, é possível fazer a substituição? Estou falando de flat, de apartamento. É possível fazer substituição? Não é possível. Not possible. John's flat, which is in the same block. Eu não posso fazer essa substituição falando John's flat, that is in the same block as mine, is much, much larger. Na 3. The girl whose black bag is I offer to carry turned out to be an old friend. E aí, a garota, whose é usado para quê? Vocês lembram lá, né? Para falar sobre o quê? Posse. Então, a garota, a posse aqui, a posse dela é o quê? É a mochila. The girl whose bag, ou seja, a garota do qual a mochila eu ofereci para carregar, acabou se tornando uma grande amiga. É possível? É possível? Not possible. Not possible. Estou falando principalmente aqui, né? Estou falando de posse. Na 4. The policeman who arrested her recognized her car. Ou seja, a polícia que prendeu ela reconheceu o carro dela. Aqui eu estou usando who. A gente sabe que a gente pode fazer substituição pelo that. E é possível sim. The policeman that arrested her recognized her car.
And the last one, e a última, I work with someone who knows you. Eu trabalho com alguém que conhece você. Então, obviamente, eu posso substituir sim pelo that. I work with someone that knows you. E aqui na próxima, underline the must. Aí você vai fazer a questão de underline, que é você passar a tracinho embaixo para a palavra, para o pronome relativo que mais se encaixa na sentença. Então, my friend Jack, that who ou whose, parents, tem esse E não. Live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland. Então, estou falando aqui do meu amigo Jack, estou dando a informação de que os pais dele vivem em esse lugar chamado Glasgow. Não estou falando de objetos, não estou falando de coisas, estou falando dos pais. Então, estou falando da posse. Então, assim, o Jack tem os pais, então a posse dele é a questão dos pais. Então, my friend Jack, whose parents? Então, estou falando de posse, logo eu vou usar o whose. Here's the computer program that whom or whose I told you about. Então, neste caso aqui, eu não estou falando sobre posse, já tira, certo? Não tem a questão de uma preposição, então só vai sobrar o meu that e é o que eu vou usar. I don't believe the story. Eu não acredito na história. That whom or whom she told us. Eu não acredito na história, então aqui a mesma questão da 2, eu vou usar o that. Eu não acredito na história que ela contou pra gente. Peter comes from Whitney. That which is near Oxford. Ou seja, o Peter, ele vem lá de Whitney, que é o nome de um lugar, e aí você vai falar sobre o quê? Sobre coisas, né? Um lugar. Só que aqui você vai usar o which. Você não usaria o who. Então aqui o ideal seria usar o which. Which is near Oxford. Ou seja, que é perto de Oxford. E a última, this is the gun. This is the gun. E aí temos aí a questão do with. Aliás, desculpa, temos a questão do that, porque o with é uma preposição. Então, olhou a preposição aqui, já sabe. Viu a preposição, o with é também uma preposição. Claro, você tem que saber o que é uma preposição. Tem o that, whom e o which. Eu já tiro o meu that de circulação, porque eu não vou usar de jeito nenhum, certo? Aí vai sobrar o whom e o which. Então, this is the gun, esta é a arma que o assassino, que the murder was committed, que o assassinato foi cometido, no caso. Então, temos aí a opção de qual para usar o quê? Apenas o which, porque o whom vai falar de pessoas, e a gente está falando de coisa, de um assassinato. Então, o correto é esse aí, which. Muito bem? Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Sei que foi uma aula bem difícil, porque pronomes relativos, eles são fáceis, mas na hora de a gente entender onde vai usar ou vai deixar de usar, pega um pouquinho. Se vocês tiverem mais curiosidade, pesquisem e eu vejo vocês na nossa próxima aula de revisão. Bye, bye!